fala para nós dos outros mundos. Aí Jesus fala... Há muitas moradas na casa do meu pai, entenda quem entendeu. Então, mas ele diz assim, se vocês não entendem nem... Isso, nem o que fala... não, é como ele chama? Um dos doutores da lei, que perguntou... como é que ele faria para nascer de novo? Nicodemos. Como é que faria nessa para parte, nascer? isso mesmo. É isso mesmo, né? Aí Jesus fala, mas se você, como doutor da lei, não entende das coisas, né? Como é que você vai entender do céu? Perfeito. Né? Mas é verdade. Então, tudo é gradativo. Olha que bacana, eles vão nos passando à medida que a gente consegue absorver. E sabe o que me ocorreu enquanto você estava me perguntando também dessa divulgação? Olha que interessante. Quando foi desenvolvida a vacina da Covid, olha a sabedoria do plano espiritual. Se um único país tivesse obtido, olha o poder que esse país teria e o que ele cobraria a todos os demais. Não. Vários países cujos integrantes estavam se esforçando naqueles laboratórios, né? Conseguiram captar e fizeram várias vacinas. E é assim que trabalha também no campo da religião. Vem informações preciosas lá na Índia, lá no Japão, lá na Iugoslávia, onde for. Porque Deus é o único. E a gente estava até falando um pouco sobre isso antes de entrar no ao vivo, sobre como a gente tem a nossa informação daquilo que a gente acredita e a nossa razão compreende dentro da doutrina espírita, mas é interessante quando surgem mensagens, apontamentos de pessoas de outras religiões ou até que não tem a religião, que complementa e traz uma veracidade para aquilo, né? Sim. Então a gente estava até falando sobre experiências de quase morte, sobre um livro que eu li, né, 90 Minutos no Céu, que é um pastor evangélico que descreve o céu e não é uma descrição protestante, ele traz uma descrição ali do real, que eu compreendo que é o que o Espiritismo traz, né? De que ele teve essa experiência de quase morte, vai para o plano espiritual e ele é recebido por familiares que já desencarnaram. Então, quer dizer, você vê que ele... Sem uma ideia preconcebida, Isso. Tem um médico nos Estados Unidos, deixa eu ver se eu me lembro, Dr. Brian Weiss, ele fez vários livros, o mais famoso é Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele faz muito tempo que eu não acompanho a obra dele, mas na época que eu comprei esse livro, ele era um psiquiatra que trabalhava com hipnotismo. E aí ele vai hipnotiza uma paciente, ele também é... Ateu? Não, essa religião que você falou... Protestante, sem nenhuma noção de, né? Então a paciente se deita, né? E ele faz uma hipnose e fala para ela: vamos voltar à origem do problema. Aí ela começa a falar numa vida passada, onde ela foi outra pessoa, e ele fica. Então, ao longo dessas hipnoses, ele começa a perceber que ela realmente reencarnou. Perfeito. E aí ele muda totalmente. Então você vê que as informações não são só para os espíritas, só para os católicos, só para os protestantes. Ela vem em todos os lugares. Isso nos diz o seguinte, que o mundo está dividido em duas grandes partes. Os que acreditam na reencarnação hoje e os que acreditarão na reencarnação amanhã. Querendo ou não, todos nós vamos ter que defrontar essa verdade, né? Não tem jeito. E é interessante, porque nesse caso desse... Ele é psicólogo, psiquiatra? Psiquiatra, né? Que ele, na visão protestante, o ser ali tem o início na concepção, né? Então ele não tem um passado, né? O espírito. E aí quando ele vai fazendo essa regressão, e aí, vamos voltando, tal, volta pro útero, aí... Pô, não parou ali. Não era. O problema não estava ali. Então, não parou ali, né? Isso. Como voltou mais, ele falou, então tem mais coisa, né? Porque ele falou para ela, eu vou te levar até a origem desse teu problema. E não estava nessa, e não era essa vida. Olha como a gente carrega traumas, né? Sim. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema.
Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.